Para os irmãos abrirem suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, o verso 12 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Amém. Que Deus possa abençoar aí a sua palavra lida nessa tarde. Nós queremos estar conversando com os irmãos nessa tarde, uma tarde especial, uma tarde da bênção, né? Mas gostaríamos de estar conversando sobre crescimento espiritual. Porque nós chegamos ao final de mais um ano e é comum que nós façamos um balanço das nossas vidas. É comum que nós olhemos para os dias que passaram e como nós vivemos esses dias, os propósitos que nós fizemos lá no início de 2021, muitos daqueles que nós conseguimos cumprir, alguns objetivos, outros que nós já abandonamos lá no mês de fevereiro, nós já nos esquecemos dos objetivos, dos propósitos que nós tínhamos colocado para as nossas vidas. Há um tempo de reflexão, um tempo de olharmos para nós, pensarmos naquilo que nós desejamos para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento emocional. E essa época, esses dias, são propícios para isso. São propícios para fazermos um balanço, uma análise das nossas vidas, daquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, com aquilo que Deus nos deu. E também de projetarmos algo novo para o próximo ano. O que é que nós queremos para a nossa vida individual, particular, para o próximo ano? O que é que nós precisamos melhorar enquanto que pessoas, seres humanos, cristãos, né? Tanta coisa que a gente precisa melhorar, né? Seja lá o nosso testemunho, seja a nossa maneira de viver. E nós precisamos, né, disso. Paulo, aqui fazendo uma reflexão, ali escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso. Ele fala sobre estágio de crescimento, ele fala que ele tem buscado esse crescimento, ele fala que ele não tem alcançado a plenitude ainda desse crescimento, mas ele está buscando. É um constante buscar desse crescimento. Mas por que será que não é tão fácil assim crescer espiritualmente e emocionalmente? Como será que nós podemos mudar as nossas vidas? O que nós podemos fazer para superar as dificuldades que nós temos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento? Eu aqui coloquei pelo menos 4 erros que nós cometemos quando nós colocamos o crescimento como objetivo das nossas vidas. Pelo menos 4 erros, nós temos vários erros que nós cometemos, mas pelo menos 4 erros que nós cometemos. E esses erros acabam frustrando o nosso crescimento. O primeiro erro
é quando a gente quer se comparar com outras pessoas. Hoje está muito na moda essa questão de nos compararmos com outra pessoa. Olha as redes sociais que nós temos hoje. Como as pessoas se apresentam na rede social, né? As pessoas se apresentam em lugares lindos, em lugares maravilhosos, né? Esse mundo de influencers, né, que nós temos aí hoje, né? Tentando aí influenciar a vida das pessoas, pessoas desesperadas, né, por seguidores, por likes, né? Aí pessoas buscando isso de qualquer forma, né? Tentando passar uma imagem. E muita gente tem tido essas pessoas ou elegido essas pessoas como seus ídolos, ou como alguém que ele deve se comparar, ser igual. Mas vamos entender que nessas redes sociais, seja lá Facebook, seja lá Instagram, seja qualquer que seja, tudo é artificial. Nada daquilo é verdadeiro. Você vê as pessoas tirando fotos em festas, em baladas, em viagens, mas você não vê ninguém tirando uma foto num velório, numa fila de um hospital, porque isso não interessa para as pessoas. E muitas pessoas estão se frustrando porque têm se comparado a aquelas pessoas. Porque as pessoas que se colocam dessa forma, elas querem dizer que elas são pessoas bem-sucedidas na vida, que elas alcançaram, né, o topo. Então, muitas pessoas estão buscando se comparar a essas pessoas, né? E esse hábito de se comparar às outras pessoas é que muitas vezes frustra o nosso crescimento. Porque cada história é uma história, cada vida é uma vida. Ela não se reproduz, eu não consigo reproduzir a vida do outro na minha vida. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas lutas, tem seus problemas, tem suas dificuldades, né, do dia a dia. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A comparação, querer se comparar com o outro. Na verdade, nós temos algo diferente. Nós podemos não nos compararmos, nós podemos nos inspirarmos em outras pessoas. É diferente. Né? Nós podemos nos inspirarmos em pessoas, na vida dessas pessoas. Elas podem servir de inspiração para nós. Como cristãos, nós temos tantos exemplos, né, na palavra de Deus, que pessoas que nos inspiram, pessoas ali desde o Velho Testamento, né, lá nos patriarcas, os profetas. Nós temos aí os ensinos da palavra de Deus, nós temos as palavras de Jesus, o Evangelho. Tudo isso traz-nos inspiração, não comparação. É diferente. Então, quando nós mudamos, nós deixamos de nos inspirarmos nas coisas boas, nas coisas que são realmente verdadeiras que as pessoas fazem, e nós passamos a nos compararmos àquela pessoa. Queremos ser igual. Então esse é o primeiro erro, é tentar se comparar com outra pessoa. Nós devemos sim estar buscando a inspiração em homens, mulheres que fizeram a diferença, que lutaram em favor do reino de Deus, da proclamação do Evangelho. Essas pessoas servem de inspiração. E olhamos para a igreja hoje, quantos servos do passado que já passaram por aqui, pessoas de vida de pregação, pessoas de vida de testemunho, pessoas de vida de oração, que nós devemos nos inspirarmos nessas pessoas para dessa forma, então, buscarmos o nosso crescimento espiritual. O segundo erro que nós muitas vezes cometemos, né, é o medo, a fobia, o pavor de cometer erros. Muitas vezes a gente fica com medo do que as pessoas vão falar a nosso respeito. E assim nós não fazemos nada, porque nós estamos preocupados com o julgamento do outro. Como ele vai nos ver? E o ser humano, ele erra. Todo ser humano erra. A própria palavra pecado é erro. E a palavra de Deus diz que não existe nenhum
homem que não seja pecador. Assim como não existe ninguém na face da terra que não erre, comete os erros. Mas muitas vezes nós deixamos de crescer espiritualmente, emocionalmente, porque nós não queremos correr riscos. Nós não queremos ser rotulados pelas pessoas, nós não queremos que a nossa vida seja apontada pelas pessoas, então nós preferimos ficar na nossa. E dessa forma nós não crescemos, nós não nos desenvolvemos espiritualmente, emocionalmente, porque temos medo, né? Precisamos aceitar os nossos erros, precisamos aceitar, né? Que nós erramos, que cometemos erros, que falhamos. Na maioria das vezes, se a gente colocar na balança, a gente erra muito mais do que a gente acerta. É assim na nossa vida. A gente erra muito mais do que a gente acerta. Mas é com os nossos erros que nós vamos aprendendo. O erro, ele tem essa didática para as nossas vidas. Eu aprendo com os meus erros, né? Eu aprendo com os meus erros. E por isso eu tento me melhorar a cada dia. Cada dia eu quero ser melhor do que eu era antes, né? Eu preciso disso para a minha vida. E aí entra a questão da comparação. Nós não devemos nos comparar com as outras pessoas. Mas sabe com quem nós devemos nos compararmos? Conosco mesmo. Como eu era em dezembro de 2020. Como eu era em dezembro de 2019. Como eu era em dezembro de 2018. E como eu sou agora em dezembro de 2021. Eu posso me comparar comigo mesmo. E dizer, eu melhorei ou eu piorei? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era o ano passado? Em 2022, nós vamos estar aqui de novo. Será que nós podemos dizer assim, nós somos pessoas melhores hoje? Eu sou um crente melhor hoje do que eu era antes. Então eu não me comparo com as outras pessoas. Eu comparo comigo mesmo. Eu comparo o que eu era antes e o que eu sou hoje, né? A palavra de Paulo é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas que se fez tudo novo. Na verdade, nós devemos ser sempre melhores do que nós éramos antes. Então, nós não podemos cometer esse erro de ficarmos parados, inertes, com medo de errar. Nós vamos errar, não tem como. Até o último dia da nossa vida nós vamos errar, mas também nós vamos acertar. Deus vai permitir que esse crescimento aconteça nas nossas vidas, que nós possamos aprender com os nossos erros. Se realmente investirmos, né, em nossas vidas. Então, primeiro, erro. Você quer crescer? Não se compare com outras pessoas. Segundo, não tenha medo de errar. Porque você vai errar, porque eu vou errar. Eu vou sair daqui hoje, eu tenho certeza que até eu apagar no sono lá, eu vou cometer alguns erros ainda. Assim é o ser humano. Terceiro, hoje nós vivemos uma sociedade que quer tudo instantâneo. Tudo é instantâneo na nossa sociedade hoje. Então, o terceiro erro para o crescimento é a gente buscar atalhos para o crescimento. Nós vivemos numa sociedade de atalhos. Hoje ninguém quer investir em nada. Ninguém quer perder tempo com nada. A gente quer tudo num clique, né? Você quer uma comida? Entra lá no iFood. Você recebe rapidinho na sua casa. Você escolhe o tipo de comida que você quer. Ah, você quer se deslocar para algum lugar? Entra lá no aplicativo do Uber. Ele vai te buscar e vai te levar, né? E antigamente a pessoa tinha vergonha, porque os carros vinham escrito táxi. Hoje não, né? O sujeito chega no carro bonito, num lugar, olha só que bacana, né? É tudo facilidade, né? Ah, você quer namoro, você quer um relacionamento rapidinho, só para hoje? Ah, entra lá no Tinder, que à noite você já sai com alguém. Está resolvido, não precisa investir em nada. É a nossa sociedade buscando atalhos. Mas eu tenho que dar uma má notícia. Não existe atalho para o crescimento. Não existe. Você quer crescer espiritualmente? Você tem que investir vida em estudo da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus,
né? Uma vida de oração, de consagração, de santificação, porque senão você não vai crescer. Não adianta chegar assim, ó, um clique, né? Aí a igreja vai preparar aí um aplicativo para você crescer, né? Baixa o aplicativo aí no seu celular e você clica que você vai crescer espiritualmente rapidinho. Não existe isso. O que existe de verdade é dedicação. Não existe nada, não existe qualquer atalho, qualquer desvio que você possa tomar. Se você está buscando atalhos para o crescimento, não existe atalho. Não existe. Você vai passar anos e anos da sua vida, um bom tempo dentro da igreja, mas não vai crescer espiritualmente. Na hora onde a sua fé é provada, né, como no cântico que nós ouvimos no início, aí vai te mostrar quem você realmente é. Se você é um crente maduro ou se você é um crente infantil diante das dificuldades. Porque as dificuldades e as crises é que realmente nos julgam, que mostram, que medem, né, que sabatinam o nosso crescimento espiritual. É através dessas provações. Então, se você quer crescer espiritualmente, primeiro, não se compare com outras pessoas. Segundo, não tenha medo de errar. E terceiro, não busque atalhos, porque não existe. Tem que investir, tem que ler, tem que estudar, tem que colocar joelho no chão. É tempo, é dedicação à obra do Senhor. E assim, Deus vai prover o crescimento que nós tanto almejamos para as nossas vidas. E o quarto e último aqui, é que não se dedicar, nem se comprometer com o aprendizado constante. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para se dedicar em aprender, estudar, investigar, analisar tudo que está na palavra de Deus, tudo aquilo que foi colocado. Por isso da importância do estudo da palavra de Deus, por isso da importância de uma pregação, de ouvir uma pregação atentamente, extrair tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é passado, porque aquilo tem um objetivo, o nosso crescimento espiritual. Vamos ser que nem os bereanos, né? Ouviam a pregação, chegava na sua casa, ia conferir, ia se dedicar àquilo que ele aprendeu, àquilo que ele ouviu. Então nós precisamos, né, se comprometer, nós precisamos se dedicar com o aprendizado constante. E o aprendizado ele não acaba. Nós temos uma escola dominical que ela não dá diploma para ninguém. Você vai até o final da sua vida estudando lá. Você vai estudar. Você não precisa de mais porque eu já sei de tudo. Nós não sabemos de nada. Nós estamos a cada dia aprendendo da manifestação, da glória, da majestade, do poder de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos dessa dedicação, né, desse comprometimento. E hoje as pessoas não querem. Na verdade, as pessoas querem ouvir tão somente daquilo que elas gostam, né? E as redes sociais, elas descobriram isso, né? Ela sabe o seu gosto. E ela só vai mostrar aquilo que te agrada, né? Principalmente Facebook, Instagram, né? Através dos algoritmos lá, né? Através da inteligência artificial. Você clicou lá em algum assunto, ele só vai te mostrar aquele assunto. Parece que só aquele assunto vai aparecer. Para você vai, porque você demonstrou que você gostava daquilo, de ouvir aquilo. Então ele só vai te mostrar aquilo. E você perde a oportunidade de ouvir outras opiniões, de ter outros aprendizados, né? A Bíblia diz, examinai de tudo, né? Julgar, né? Julga, examina de tudo, mas você só vai reter aquilo que é bom. Não tem problema você ver alguma coisa. Eu vou ouvir esse autor, essa pessoa que está falando, ele é ateu. Eu não vou ouvir, não quero nem saber. Por quê? Você tem medo? Você tem medo de se confrontar com isso? Aí, quando você pegar um ateu de verdade, como é que você vai conversar com ele? Como é que você vai argumentar?
Então a gente tem que ter a nossa cabeça aberta para isso. Ouve, não tenha medo. Ouve aquilo que é divergente de você. Mesmo que você não concorde com aquilo, ninguém está pedindo para você concordar, mas ouça. Faça um julgamento, tenha essa capacidade de julgar as coisas, saber o que realmente é certo e aquilo que é errado. Eu só vou saber isso se eu conhecer os dois lados, se eu saber argumentar, né? Então, crescimento é isso, né? Não se feche, ouça, busque, né? Leia, tudo aquilo, porque isso vai te ajudar no seu crescimento espiritual. Você vai estar sempre pronto a responder aqueles que te perguntam a respeito da sua fé, e se questionam da sua fé. Você tem argumento, porque o que mais a gente vê hoje é crente apanhando de membros de outras religiões, crente apanhando aí de satanista, crente apanhando de ateu. Mas por quê? Tem medo? Não conhece? Tem medo de ser convertido? Tem medo de ser convertido para as outras práticas? Não, tem que estar pronto ali, para responder. Olha só o que Paulo fez, né, no seu ministério. Quantas vezes ele foi confrontado por idólatras, por filósofos, mas ele firme ali, fazendo a defesa da fé cristã. Por quê? Ele conhecia, ele sabia e ele buscava esse crescimento. Então, para a gente que está buscando crescimento, que quer ter uma vida de crescimento para o próximo ano, não cometa esses erros. Não se compare. Não tenha medo de errar. Não busque atalhos para o seu crescimento. Não deixe de se dedicar e se comprometer com um aprendizado constante. Porque para crescer nós precisamos enfrentar as dificuldades, porque elas existem, elas estão aí, todos nós enfrentamos diariamente. Encarar as nossas fragilidades. Nós temos áreas nas nossas vidas que são frágeis, que nós precisamos encarar e fortalecer. Assumir a nossa vulnerabilidade, porque também somos vulneráveis em várias áreas da nossa vida. Identificar as nossas fraquezas e lutar para superar essas fraquezas que nós temos. E buscar um conhecimento sólido. E aonde é que nós encontramos conhecimento sólido? Somente na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus é que nós temos um conhecimento sólido, que muda, que transforma as nossas vidas. E que para nós, o próximo ano, seja um ano de crescimento espiritual. Que ao olharmos para nós, ao nos compararmos conosco mesmos, possamos dizer: olha, em 2022 eu sou uma pessoa bem melhor do que eu era em 2021. Que o Senhor nosso Deus possa permitir que cresçamos cada dia mais na sua presença, para a honra e glória do seu nome. Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem trabalhado com as nossas vidas, ó Pai. O Senhor, durante este ano, trabalhou com a vida de cada um, Pai, de formas diferentes, ó Pai, com lutas diferentes, ó Pai. Mas tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, tinha um único objetivo, ó Pai: nos aproximarmos mais do Senhor e sermos pessoas melhores, ó Pai. Derrama a tua graça, tua misericórdia, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.